como ela disse, me chamo Adilson, estou presidente do Grupo Espírita Solidariedade, que é lá de Cotia, do Jardim Rosalina, e me deram a incumbência hoje de fazer a abertura nessa casa, né, que é co-irmã e que a gente sempre está aqui também unidos. E venho falar um minutinho sobre a USE e o que representa a USE. A sigla USE é a União das Sociedades Espíritas. E ela tem por objetivo não intervir nas casas espíritas em absoluto, mas em auxiliar as casas espíritas, por não se tratar de uma casa espírita, e sim um órgão organizador das casas espíritas. E como que nós organizamos isso? Através dos nossos departamentos, que são vários: família, mediunidade, infância, mocidade e por aí vai, jurídico, eventos, estudo, e eu faço parte do departamento de eventos. E anualmente nós realizamos o mês espírita. O que é o mês espírita? É uma homenagem a Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Eu penso que todo mundo sabe, né, a data que ele nasceu. Posso fazer uma enquete aqui? Não, né? É 3 de outubro de 1804. Então, no último 3 de outubro, são 220 anos do nascimento de Allan Kardec. E a USE é um órgão muito democrático, porque tem a USE estadual, que abrange diversas regionais, são 21 regionais em todo o estado de São Paulo. A nossa é a USE Regional de São Paulo. E a USE Regional de São Paulo tem 22 órgãos locais, que a gente chama. Tem distritais e tem intermunicipais. A nossa é a Intermunicipal de Cotia, que abrange Jandira, Itapevi, Cotia e Vargem Grande Paulista. São 11 casas no total e 8 casas unidas à USE, né, hoje em dia, né? Mas as 11 casas participam do movimento. E o que nós fazemos no mês espírita? Casas co-irmãs vão visitando outras, né? O Consolador visitou, e agora nós estamos recebendo hoje o Aconchego e Luz, né? Que vai ser o Newton Vitorino que vai fazer a palestra, representando o Aconchego e Luz. E assim vai ainda até o final do mês, algumas visitas nas casas, tá bom? A USE é isso. É lógico que se eu fosse falar da USE, teria muito mais, né? Aí seria uma palestra, não seria um informe. Mas eu vou fazer uma leitura que achei interessantíssima, comparando o movimento espírita com o formigueiro. No livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo espírito de José de Moraes. É o item 11, o formigueiro da união. E diz o seguinte: a organização, o esforço e a determinação das formigas, eis algo que impressiona. Fazem seu trabalho sem a preocupação do que ocorre ao derredor. Quando dispuser de tempo, observe as formigas. Elas executam um trabalho exaustivo, sem se preocuparem com o desempenho umas das outras. Sabem, entre aspas, apenas que precisam trabalhar em prol do bem comum. O formigueiro que as alberga. Armazena a alimentação para os rigores do inverno. Entre aspas, copiemos as formigas. Unamo-nos em prol do formigueiro da seara espírita. Não nos preocupemos tanto com os cargos de diretoria, nem tampouco com o desempenho deste ou daquele trabalhador. Fiquemos alheios às críticas que surjam ao nosso derredor. Entre aspas, copiemos as formigas. Procuremos armazenar em nossas casas espíritas, e eu digo aqui também no movimento espírita da nossa região, o alimento do amor, a fim de que possamos enfrentar a frieza dos corações endurecidos. Se acha essa comparação um absurdo, desconsidere, afinal, são apenas formigas. E assim, unidos nesse pensamento de união com os nossos co-irmãos, com as casas dessa região e com todos aqueles que aqui se encontram presentes, os encarnados e os nossos irmãos espirituais que sempre estão beneficiando esta casa bendita. Sejamos bem recebidos, acolhidos, e mais do que a compreensão da exposição de hoje, que possamos
tratar isso no nosso dia a dia, colocar isso na nossa vida, no nosso cotidiano. Que assim seja, graças a Deus. Então, o Newton Vitorino vai falar, esse mês espírita nós estamos falando sobre família, numa passagem de Jesus. Quem é minha mãe e quem são nossos irmãos? Então, vai ser 11 palestras só falando de família. E hoje também o campo vai ser família, né? Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. É com grande alegria que a Casa Aconchego e Luz recebeu o convite da USE para poder estar aqui com vocês nesta manhã. A gente pede que o auxílio da espiritualidade de luz desta casa, os nossos mentores, possam estar nos acompanhando nessa explanação e que nossas mentes estejam receptivas para que possamos ter boa compreensão e, na medida do nosso entendimento, colocar em prática em nossas vidas. Agradecemos a casa que nos acolhe, na pessoa da Lilian, toda a sua direção, que vocês também possam visitar a nossa casa quando possível for. Muito bem, a USE, através do nosso irmão Adilson, do nosso irmão Jaci, organiza esse encontro que acontece uma vez por ano e a gente é convidado a falar de um assunto que ele elege. E o assunto é bem interessante, sobre o ponto da visão espírita, né? Nós vamos falar dos órfãos de pais vivos. O que ocorre, né, em nossas vidas quando há este evento presente em nossa jornada. Nós sabemos da importância da educação das nossas crianças, né? Quando a gente tem crianças criadas à margem da sociedade, nós temos a eclosão de grande onda de violência, né? Essas pessoas que são marginalizadas, mais tarde vai cobrar de nós, a sociedade, que não olhamos com a devida atenção para essa realidade. O que acontece? Na nossa estrutura familiar, nós já sabemos da dificuldade que é criar os nossos filhos numa boa linha de conduta. Não é fácil, porque todos nós, tanto nós quanto os nossos filhos, nós, os pais, quanto os filhos, somos seres imperfeitos, que estamos jordaneando em busca da nossa evolução. Então, você já tem o desafio da sua evolução, né? E você é convidado a se dedicar, se debruçar sobre uma tarefa em relação à educação desses pequenos seres que são trazidos até nós. Na visão espírita, nós temos um enfoque um pouco diferenciado, porque o que acontece? Nós sabemos que nós estamos numa sequência evolutiva. Já tivemos algumas encarnações. E aquele ser que vai ser trazido para ser, primeiro, a nossa companheira, o nosso cônjuge, né? Na tarefa de receber esse outro espírito, tanto o pai como a mãe, como o filho que será trazido, são espíritos com uma longa carga de conhecimento evolutivo, né? Então, a gente não está recebendo uma criança que não tem experiência alguma. Ela não tem consciência das características dela ainda. E ela vai crescer no seio dessa família e daí nós temos que focar na importância da gente poder
dar algum bom direcionamento para ela seguir. Porque se depender da mídia, se depender das escolas somente, nós sabemos a linha que está sendo dada pela conduta social, que não é muito boa, porque a gente vê o resultado das crianças, né, envoltas com os problemas de uma grande cidade, né, como essa São Paulo, que envolve 37 municípios. E a gente conhece bem o destino que algumas crianças vão tomando pela sua vida, e elas vão chegar na idade adulta carregando toda o aprendizado que ela teve, primeiro no seio da família, né? Como é que eu rodo aqui? Então, aí eu procurei, primeiro, dentro da visão espírita, recordar, né, o que somos. Somos espíritos, que é um princípio de inteligência, segundo a pergunta 23 do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na matéria, no vaso físico, porém a nossa essência é espiritual. Se a nossa essência é espiritual, a primeira pergunta é: qual a finalidade de nós, espíritos, encarnarmos? Estarmos aqui no vaso físico, estarmos aqui jordaniano, aqui nesse planeta, encarnados aproximadamente 8 bilhões de seres. Mas no orbe, a gente tem a notícia que é aproximadamente 40 bilhões, né, de espíritos nesse orbe, ok? Há aproximadamente 4 desencarnados para cada um encarnado. E todos seres imperfeitos. Raríssimas as exceções que estão aqui em missão, né? A maioria está todo mundo em evolução, em aprendizado. E aí, por que encarnar? Deus nos impõe a encarnação para levar-nos à perfeição. Para uns é uma expiação, eu me coloco aí, né? Para outros é missão, que são aqueles espíritos de luz que vêm aqui nos auxiliar para a gente poder caminhar mais rapidamente no sentido da evolução. E na resposta, nós temos que passar nós temos que depurar, né, a nossa essência, e para isso temos que passar pelas vicissitudes do corpo físico, da vida física. E para alguns, como é que eu pus aqui? Além de você buscar a sua evolução, é você auxiliar na cocriação. Deus criou o mundo e entre esse universo, o planeta Terra. E nós estamos aqui para auxiliar no melhoramento desse planeta. A cada um as suas obras, a cada um o seu esforço. Então, não é só você cuidar de si. Você tem que auxiliar a cuidar da sociedade. É um dando a mão ao outro para que todos possam conjuntamente evoluir. Aí o Kardec faz o comentário da necessidade dessa marcha em relação à evolução. Muito bem. Na pergunta 133 do Livro dos Espíritos, ele questiona em relação à necessidade da encarnação. E a observação é que todos nós
tivemos a mesma origem. Não houve privilégio na criação. Todos fomos criados simples e ignorantes. E nessa jornada evolutiva, nós vamos acumulando a sequência do que nós vamos aprendendo e nós vamos desenvolvendo. Cada um de nós traz em si, traz na sua essência, o acúmulo daquilo que todas as suas vidas fez você ir aprendendo e ir passando. Então, não existe a figura daquele privilegiado. Todos nós estamos na mesma caminhada. Então, quando eu encarno, o que melhora? Se eu ficar só na seara espiritual, só no mundo espiritual, eu posso até ter conhecimento, eu posso até ter a ciência espiritual, mas é aqui, quando eu encarno, que eu vou pôr em prática aquilo que eu sou, aquilo que eu aprendi. Então, cada um de nós vai desenvolvendo. O que acontece? Nós somos convidados a encarnar e nós vamos conhecer um cônjuge. E com esse cônjuge, nós vamos formar família e vamos procurar nos unir e lutar pela nossa evolução como núcleo familiar, ok? Então, são dois seres que são imperfeição, que estão se unindo para tentar caminhar e evoluir conjuntamente. Aí, na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade ou a maternidade, né? É um pai e uma mãe que vai receber um espírito. E aí ele coloca que é uma verdadeira missão. Deus coloca a criança sob a nossa tutela para que nós possamos, no nível da nossa capacidade, colocar essa criança a caminho do bem, a caminho de Deus. E ele dá uma facilidade. Quando todos nós passamos por isso, né? Quando a gente vem para o ventre da mãe, aqueles 9 meses, a gente passa por um esquecimento profundo. A nossa consciência, na hora do nosso nascimento, vai estar zerada, né? Nós vamos estar partindo do zero para uma nova experiência. Tudo aquilo que eu passei, todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades, estão separadas. Não é que foram apagadas da consciência daquele momento, ok? Então, ao longo do nosso crescimento, os primeiros anos de vida, a gente tem dependência total do nosso pai e da nossa mãe. Nós não conseguimos se alimentar, não conseguimos beber água, né? Se a gente não tiver uma assistência total, a gente não consegue sobreviver. A partir do 3º ano, a gente começa a criar alguma independência. Mas se você soltar uma criança de 3 anos na rua, a gente sabe que não vai dar boa coisa, né? Então a gente vai assistindo essas crianças como nós fomos assistidos, na medida da possibilidade dos nossos pais, né? A gente foi olhado, foi acolhido e assistido. Aí, essa missão, ela tem uma característica muito importante. Por que nós estamos aqui? Estamos aqui para evoluir. O que consiste nessa evolução?
é um auxiliar ao outro no vencimento dos nossos desafios, das nossas dificuldades. E o nosso filho é mais do que um dever, é uma obrigação, né? Nós colocamos, através de nós, quando você estuda André Luiz, você descobre que existe um ministério da reencarnação. Nada é por acaso. Tanto o pai como a mãe são convidados para uma reunião, e nesta reunião vai ser colocada a ideia de você acolher aquele determinado espírito. A relação que vocês tiveram ou não tiveram com esse espírito é explicada naquele momento. Pode ser um espírito que você já teve convivência em outras vidas? Pode. Como também pode não ser, né? Pode ser que é um espírito que tem uma determinada necessidade e que você, como casal, você e sua esposa, você e seu cônjuge, vão poder receber aquela criatura com aquela determinada deficiência ou determinada necessidade, e vocês foram escolhidos para poder receber essa criança. Então, não existe imposição, não existe acaso. O Ministério da Reencarnação convida, e a gente é levado à noite, né, para essa reunião. Óbvio que a gente não lembra de detalhes do que foi decidido, mas há um consentimento de que isso venha a acontecer. Qual a expectativa da espiritualidade superior? Que nós acolhamos e vamos dar cumprimento a essa missão. Então, é de fundamental importância que a gente dê cabo com eficiência dessa aqui, sem dúvida, uma das maiores tarefas das nossas vidas. Receber um ente fragilizado, que vem numa condição física absolutamente dependente, que você vai se responsabilizar por ele até a vida adulta, para que ele tenha uma boa linha de conduta, uma boa condição de evolução. Muito bem. Na sequência, nós temos no capítulo 14 do nosso Evangelho, eu tirei um pedacinho, uma parte bem extensa de mensagem de Santo Agostinho. Mas eu tirei uma partezinha aqui que fala do ponto de vista da criança, né? Pode ser que esses pais falhem? Óbvio, porque nós somos imperfeitos. Nós, enquanto espíritas, conseguimos criar conhecimento e experiência desse papel. Nós, enquanto ignorantes da nossa parte evolutiva e espiritual, desconhecemos. Então, hoje, principalmente, está muito fácil. O casal se une e se separa com extrema velocidade, com extrema facilidade. Não há mais aquele senso de compromisso de tempos atrás. Eu acho que o conhecimento da doutrina espírita poderia fazer essa união uma união mais eficiente, mais eficaz. A gente ter mais cuidado na hora de escolher o cônjuge, né, para que a gente falhe menos nessa união. E em você se unindo, você, na hora que receber essa criança, ter a noção da importância do que vai ser esse ato para a tua evolução.
para a nossa evolução e para a evolução daquele ser que está vindo junto com você. O que acontece é que grande parte, não tendo consciência disso, acaba trocando o pé pela mão. E na hora que regressar ao mundo espiritual, é que vai se dar conta de que não cumpriu com o que se comprometeu. E aí vem o remorso, né? E aí vem aquela necessidade de, mais uma vez, você chegar e falar: olha, quero mais uma chance. Me dá mais uma oportunidade que nessa próxima encarnação eu vou conseguir ser um pai melhor, uma mãe melhor, né? Então, essa é uma das vantagens da gente cuidar desde criança dos nossos filhos e trazer para a evangelização espírita. Porque desde tenra idade, você já começa a embutir na consciência, no coração dessa criança, o conhecimento de que você está aqui em transição, em evolução, né? E aqui Jesus nos deu, ao longo da sua passagem, os maiores ensinamentos. O que a gente precisa é tirar a venda de frente dos olhos e começar a estudar e entender esse processo evolutivo. À medida que a gente tiver esse entendimento, a gente vai cometer menos falhas, né? Então, o que acontece? Quando esse espírito que vem cheio de conhecimentos anteriores, dentre esses conhecimentos, boa parte são qualidades negativas, que ele já traz de outra vida. Ele tem também qualidades positivas, como todos nós temos. Aí o que acontece? Se você não assessora esse crescimento, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai sentir falta ou do pai ou da mãe, em alguns casos dos dois, né? O que é mais terrível ainda, porque quando é só um que falta, já é problema. Quando faltam os dois, aí realmente... Porque como essa criança vai crescer? Ela não tem diretrizes, ela não tem o senso de saber o que é certo ou errado. Ela tem sim o conhecimento divino dentro dela, mas isso tem que ser despertado. E o pai e a mãe têm um papel fundamental nesse despertar, né? Então, essa criança vai ter sequelas. Ela vai sentir mais medo, mais insegurança, ela vai ter mais dúvidas, ela vai ter mais revolta, mais raiva, né? Ela vai achar que ela é abandonada da sorte, abandonada de Deus, né? Então, essa criança vai ter um crescimento com dificuldades maiores. Eu tive pai e mãe muito simples, que se esforçaram muito para que a gente tivesse os dois não tinham terceiro ano do primário, né? Vieram do interior. Então, eles faziam questão de dar para nós a noção de educação, noção de solidariedade, amorosidade. Então, a gente cresce com isso dentro de nós, né? E você que já vem com alguma tendência boa, você faz isso ampliar e inibir as tendências más. Ainda mais se o seu pai e sua mãe tiveram uma conduta correta, o que não é seguro, né? Pode ser que a gente tenha pais e mães viciadas, com maus hábitos, etc., né? Então, se a gente tiver sorte, mesmo com muita humildade, deles serem bons pais, a gente vai ter uma chance maior. Então, daí a necessidade da percepção, de nós entendermos o quão importante os nossos filhos,
os nossos netos serem criados em ambiente bom. Aquele que deixa para a rua educar o filho, educar o neto, com certeza vai colher algo não muito saudável. Nós vamos ter um futuro dessas crianças perturbador. Então, que a gente crie consciência e possa buscar. Então, o Santo Agostinho, ele traz na sua mensagem essa abordagem, né, da responsabilidade de receber essas crianças em tenra idade com pouco conhecimento. Um outro lado da história, que não fui convidado a falar, mas que não pode ser esquecido, é o contrário, né? Pais órfãos de filhos vivos. Nós vamos chegar numa idade em que nós vamos ficar dependentes. E aí nós vamos estar na mão desses filhos. Com que amor você criou esse filho? Vai ser o amor que você vai receber de volta. Então, aquele pai ausente, aquele pai que não se importa em passar essa noção de amorosidade, quando ele necessitar, ele vai ter filhos frios como ele foi com os seus filhos, né? E a gente vê muito isso. Eu fazia, no começo da minha jornada espiritual, eu fazia entrega de chocolate com lanche lá no centro de São Paulo, e embaixo do viaduto São João tinha um casalzinho de velhinhos. E eles ficavam lá, faziam lá os seus caixotinhos, se cobriam e dormiam lá. E a gente, indignado, eles tinham mais ou menos 65, 70 anos naquela época. Mas por que vocês estão aqui? Vocês não têm família? Temos. Mas os nossos filhos têm muitos problemas. E a gente não quer ser mais um problema. Então ficava o casal debaixo da ponte. Era de cortar o coração. Mas eles estavam lá sorrindo. De vez em quando visitavam os filhos, quando tinha aniversário do neto. E os filhos não estavam nem aí aonde eles estavam, né? Então, é algo que vai marcando e a gente vai refletindo o que a vida nos traz, né? O reflexo do que a vida nos traz. E aí vem, para finalizar, uma dica, né? Do que é ser um bom pai. Bom pai é aquele que procura corrigir os maus hábitos dos filhos, as más tendências dos filhos, né? E mostrar o caminho do bem. Ok. Mas o que é ser um pai brilhante? É você exercitar a esses filhos a capacidade de pensar, de chegar à conclusão, ele, filho, do que é certo e errado. Então, pai, eu quero, tudo bem, você quer, mas pensa na consequência do que você quer. Qual vai ser a consequência do que você está fazendo com o seu amiguinho? Qual vai ser a consequência para sua mãe desse seu ato? Qual vai ser a consequência para o seu estudo, para a sua vida? Então, você educar as crianças a raciocinar. E por elas começam a concluir que, independente do seu desejo, da sua vontade, existe sim a necessidade de você discernir. Todos nós viemos com a divindade no nosso subconsciente e no nosso coração. Quando você consulta o coração não erra. Ele vai te responder adequadamente a sua indagação, a sua dúvida. E vai te fornecer elemento para você poder decidir, né? Meditar, se acalmar, antes de tomar uma decisão de supetão. Quem toma decisão na emoção, geralmente erra, né? Muitas pessoas reclamam
das suas dificuldades, do que você tem que passar nessa vida, né? E a doutrina nos convida a gente refletir. Não interessa o que a vida nos traz, interessa o que você faz com o que a vida nos traz. Então, você saber dar retorno às suas dificuldades, às suas vicissitudes, sempre com o coração. Saber o caminho correto de você dar nas suas decisões. E isso você vai adquirindo conforme você vai se educando, vai estudando. A casa espírita, ela é de fundamental importância para o exercício da nossa evolução. Porque o que os dirigentes nos fazem? Eles nos propõem o estudo e nos convidam para a obra. Todos nós estamos aqui, não é para pagar conta e para cumprir a obrigação do corpo físico. Óbvio, é importante, eu estou no corpo físico, eu tenho que dar conta das minhas responsabilidades. Mas nós somos em essência espírito. Então, se a gente não considerar essa essência, a passagem terrena ela vai ser menos frutífera. Se eu tiver consciência de que eu sou alguém eterno e que estou passando apenas mais um capítulo da minha evolução, eu vou começar a ter um ponto de vista um pouco mais extenso. E aí eu vou dar conta de, nesta encarnação, nesta vida, ainda propor para a minha evolução obras, preocupações que vão auxiliar nessa evolução. E a casa espírita vai propor isso, né? Além da educação, te dá também a possibilidade do trabalho. É trabalhando pelo outro que a gente percebe as nossas fragilidades, que os nossos problemas não são tão grandes. Na hora que você vê o problema do outro, fala, meu Deus do céu, né? E eu achando que eu tinha problema. Então, aqui é um lugar que você vai usar a corrente espiritual para se iluminar, para se fortalecer. Eu tenho falado bastante no Aconchego e Luz nessa preocupação. Quando você chega na casa espírita, vocês se sentam aqui, o que a espiritualidade faz? Eles pegam a tua energia, o teu ectoplasma, e eles vão canalizar esse ectoplasma, eles vão limpar a tua energia e vão te devolver fortalecida. Essa sua energia vai ser usada também para os tratamentos, para os trabalhos da casa. Então, só de você vir aqui e sentar, você já está dando uma grande evolução. Ok? A energia que a gente dispõe, ela é mais do que suficiente para tratar 10, 15 irmãos. E essa energia eu saio daqui sempre mais forte do que eu entrei. Então, é um ganha-ganha. Você ganha de vir, a espiritualidade ganha de poder auxiliar a tantos irmãos que necessitam. Então, que a gente possa refletir nessa corrente espiritual, não só no dia que você vem, mas quando você está em casa. Volta a tua mente e o teu coração para correr para... São centenas de irmãos que estão aqui só para nos auxiliar. Nessa corrente de luz, que ela se fortaleça, que Deus ilumine cada vez mais essa casa e essa corrente espiritual. E aí, primeira coisa é gratidão e amor a esses abnegados trabalhadores. E a segunda coisa é você trazer as suas necessidades, as suas dificuldades. Pedir que Ele inspire, te fortaleça, te ilumine, te intua na melhor solução. Não é que nós não vamos ter mais problemas, não. Mas a gente vai ter auxílio deles na
na nossa jornada. E aí a gente vai sentir cada vez mais forte. Cada vez que você fortalece essa corrente espiritual, você também se sente forte, né? Então é uma reflexão que eu proponho aqui no final dessa palestra, que todos pensem no fortalecimento da corrente espiritual do Consolador. Fortalecendo o Consolador, fortalece a USE, fortalece o aconchego, fortalece todas as casas espíritas. E que essa corrente de luz possa se expandir cada vez mais para todas as cidades, para o nosso estado, para o nosso país. O anjo Ismael está tendo um trabalho absurdo para poder trazer de novo esse país para o rumo do equilíbrio, né? Que a gente possa ter governantes, o judiciário mais equilibrado e a gente consiga evoluir como a pátria do Evangelho, o coração do mundo, que é a orientação de Jesus. Está dando o nosso tempo e foi orientado para que eu faça a... Quer falar alguma coisa, Gilson? Não, pode falar. Então, eu convido a todos a serenar a mente e o coração. Buscar sintonia com os nossos mentores. Eles se fazem presentes. Os mentores do Consolador vão nos envolvendo em suas vibrações de amor. E nós vamos nos dar as mãos com esses mentores, com esses trabalhadores. Elevar o pensamento ao Pai. Criar um grande halo de luz sobre essa casa. Que essa luz fortaleça todos os presentes, encarnados e desencarnados. Que nós possamos, Pai, estar sintonizados nessa corrente ao longo de toda a semana, externando a ela a nossa gratidão e o nosso amor. E possamos receber deles a inspiração necessária para poder vencer os nossos desafios e nossas dificuldades. Senhor, que nós possamos ter a venda retirada dos nossos olhos e perceber a importância da nossa reforma íntima. Estamos aqui para nos lapidar, auxiliando aqueles que estão ao nosso redor, principalmente a nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos pais. E assim, irradiando essa luz e esse amor, possamos juntos nos fortalecer e caminhar em sentido a nossa evolução, a nossa perfeição. Em agradecimento, Pai, a tudo que nos dá, nós fazemos agora a prece que nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, acima dos nossos deveres. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Excelente.